É impressionante como a Meryl Streep é capaz de salvar um filme. A festa de formatura é baseada numa peça de teatro que chama The Prom, o mesmo título do filme em inglês, e aqui a gente vai acompanhar alguns atores de teatro que vão ter a sua peça sendo muito criticada, eles vão perder o emprego, e para tentar voltar ao auge, para tentar ficar bem com a mídia, e com isso eles vão se transformar em ativistas para tentar ajudar, entre aspas, uma menina de Indiana, vão se mudar para lá para tentar ajudá-la com seu baile de formatura que foi cancelado por puro preconceito. Só que, claro, na verdade eles só estão pensando em publicidade, em marketing pessoal, em tentar fazer essa boa causa para eles acabarem se saindo bem e conseguirem de novo ter uma peça de teatro só para eles. Então essa é a primeira temática que o filme toca, ele vai tocar em outra também e principal, que é a do preconceito, a de aceitar o diferente. Então o filme ele vai funcionar bem tematicamente. Claro, é uma história bem simples aqui, a gente sabe exatamente da onde ele vai sair e até onde ele vai chegar, só que apesar da previsibilidade, o musical consegue se sustentar bem, principalmente por causa das mensagens e por causa dos bons números musicais que a gente tem aqui. A direção é do Ryan Murphy, ele fez muita coisa para televisão, eu não vi quase nada dele. A última coisa que eu tentei assistir dele foi o Rachel, da Netflix, e eu não consegui passar do segundo episódio. Então a minha expectativa para esse filme estava bem baixa, eu conheço o estilo dele, é esse estilo sempre muito exagerado, com muitas cores e tudo mais. Então para você gostar desse filme, você vai ter que comprar esse estilo. Eu confesso que pela minha expectativa muito baixa, eu gostei muito mais de A Festa de Formatura do que eu pensei que ia gostar. Então, como eu disse, o filme ele é hiper estilizado aqui, ele não tenta ser nada realista, então ele é cheio de cores, tanto no design de produção, quanto a fotografia cheia de luzes neon, quanto no figurino também. Então a gente vai ver essa Broadway, essa Nova York, que é uma Nova York totalmente à parte de um mundo do Ryan Murphy aqui. E quando eles se mudam para Indiana, a gente vê como Indiana era um pouco menos carregado nesse estilo, e com a chegada desses personagens parece que eles levam esse estilo para aquela cidade, para aquela escola. Então a partir do momento que esses personagens chegam lá, aquela escola vai começar a ficar também muito mais colorida, principalmente no figurino aqui. Então, de certa forma, esse musical vai se parecer até um pouco com um musical da década de 80. Parece que é um musical da década de 80 que foi transportado para os dias de hoje e trouxe uma temática muito mais atual. E esse exagero também vai aparecer bastante nas atuações. Então, todas as atuações aqui são super estilizadas, elas não são nada naturais. Algumas se saem melhor, outras um pouco pior, mas eu falo das atuações um pouco mais pra frente. Só que, como eu disse, muito mais do que os personagens e do que a história, esse filme vai se sustentar mesmo pelos números musicais, que a gente tem boas músicas aqui. As letras, todas elas têm um significado importante para a história, então não é só aquele número musical que entra e não tem nada a ver com a trama, não. Todos os musicais aqui têm alguma relação e isso eu acho sempre importante. E eu gosto também como o Ryan Murphy filma esses números musicais, como ele deixa muitas vezes os planos mais abertos para a gente ver as coreografias também, isso também é sempre muito importante em um musical. Então eu acho que as músicas funcionam aqui, e para quem gosta de musical, para quem gosta daqueles musicais da década de 80 principalmente, provavelmente vai conseguir se divertir com esse filme. Mas é verdade também que o Ryan Murphy ele acaba sendo um pouco o problema aqui. Ele não consegue estabelecer um ritmo, o filme acaba sendo mais longo do que devia, e muito disso se dá por ele ser muito episódico. Então parece que ele traz muito da televisão aqui para esse filme. E a gente sente, pelo menos eu senti, que em muitos momentos ele não consegue interligar muito bem a narrativa da escola, esse desenvolvimento dessa história mais adolescente, com a narrativa que seria até a narrativa principal, que é a narrativa desses atores de teatro que estão buscando ajudar a se tornarem ativistas, e que a gente sabe que eles vão ter, de certa forma, um arco de redenção, de autoconhecimento. Eu até gosto como o filme ele se preocupa em mostrar um pouco do passado de cada um desses personagens. Eu acho que isso torna os personagens
mais multifacetados aqui. Eu acho que isso é bem importante para o filme funcionar também. A gente consegue se aproximar desses personagens, não de todos, é verdade, mas dos principais a gente consegue se aproximar deles e dos traumas deles ou dos dramas deles, e isso é importante pra gente se manter engajado nessa história. Mas ainda assim, falta um pouco de coerência narrativa aqui, falta um pouco de unidade. Parece que entra um número musical, conta uma história, acaba aquele número musical, e aí em seguida vai entrar um outro número musical para contar uma outra história, mas esses números eles acabam não se interligando tão bem assim, como essas duas histórias, elas parecem duas histórias dentro do mesmo filme, e isso em alguns momentos foi um problema pra mim. E então, chegando nas atuações, como eu disse na abertura, a Meryl Streep, ela salva o filme aqui, ela é a grande estrela, e mesmo ela tendo uma atuação que é muito mais estilizada, ela consegue passar uma certa segurança e uma certa naturalidade para a personagem, e mesmo quando ela exagera, parece que é um exagero com muito controle. É uma personagem que inicialmente é feita pra gente não gostar dela, uma personagem super narcisista, mas eu consegui comprar o arco dela e acho que muito disso passa pela boa atuação. O James Corden, ele não chegou a me incomodar aqui, mas sempre que ele contracena com a Meryl Streep, principalmente, é um abismo a qualidade dos dois, dá pra perceber os dois em tela. Em muitos momentos você percebe que o Ryan Murphy não deixa os dois no plano, justamente porque a Meryl Streep é muito superior. E o James Corden, eu tenho alguns problemas com ele durante toda a carreira dele, aqui não é a atuação dele que mais me incomodou, mas ainda assim ele acaba tendo esse contraste que nunca é bom dentro de um filme. A Nicole Kidman, o grande problema dela nesse filme é ela aparecer muito pouco. Eu queria ter visto muito mais de Nicole Kidman, é talvez a personagem com menos desenvolvimento aqui, ela poderia ter muito mais. Tinha alguma coisa ali na personagem, mas parece que o filme acaba não desenvolvendo isso. E eu gostei também da Jo Ellen Pellman, se eu não me engano é o primeiro filme que ela faz, só que ela tem toda uma segurança da personagem e ela consegue sustentar muito bem o seu arco dramático. Então, no geral, acho que Festa de Formatura é um filme para um público bem nichado, para pessoas que gostam de musical, para pessoas que gostam principalmente desses musicais mais estilizados, com a cara dos anos 80, que é um pouco a proposta desse filme, trazer um musical dos anos 80 e reatualizá-lo com um tema que é debatido mais atualmente. Eu gostei mais do filme do que eu achei que ia gostar e por isso eu vou dar uma nota 6. Não é o melhor filme do ano, não é o melhor filme da Netflix, longe disso, é uma história bem simples, bem previsível, mas eu acho que até pelo momento do ano, um ano muito pesado, que a gente chega no final do ano e eu estava esperando um filme mais leve e foi isso que eu consegui encontrar aqui. Eu acho que talvez se esse filme fosse um pouco mais cedo, eu talvez gostasse um pouco menos dele. Então comenta aí embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês concordam ou não comigo, o que vocês acharam da atuação do James Corden e da Meryl Streep, principalmente. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!